10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Agora, os números 5, 8, 35 e x formam nessa ordem uma proporção. Determine o valor de x, certo? Então, nesse exemplo, nós iremos montar a proporção. Nos dois anteriores, as proporções já estavam prontas. Agora, nós vamos montar. Como eu disse, nessa ordem, então, é só colocar. 5 está para 8, assim como 35 está para x. Solução. Como os números formam uma proporção nessa ordem, escrevemos 5 está para 8, assim como 35 está para x. E aplicando a propriedade fundamental, nós vimos fazendo aqui desde o início dos exemplos, teremos 5 vezes x igual a 8 vezes 35. Uma equaçãozinha de primeiro grau é 5 vezes x, 5x, 8 vezes 35, 280. Resolvendo essa equação de primeiro grau, 280 dividido por 5 resulta em 56, logo o valor de x é 56. Bom, agora vejamos a resolução de problemas envolvendo proporções, certo? Primeiro exemplo aqui, diz: numa salina, de cada metro cúbico de água salgada, são retirados 40 decímetros de sal. Para obtermos 2 metros cúbicos de sal, quantos metros cúbicos de água salgada são necessários? Aí vem aqui a solução. A quantidade de sal retirada é proporcional ao volume de água salgada, certo? Indicamos por x a quantidade de água salgada a ser determinada e armamos a proporção. 1 metro cúbico está para 40 decímetros cúbicos, ou seja, a quantidade de água salgada está para a quantidade de sal, ou seja, é lógico, quanto maior a quantidade de água, subtende que maior será a quantidade de sal. Daí nós podemos observar que nessa razão, o valor que vai ficar em cima, ou seja, no numerador, vai ser a quantidade de água. E o valor que fica embaixo, o denominador, vai ser a quantidade de sal. Daí, nós teremos aqui, 1 metro cúbico está para 40 decímetros cúbicos. É o que foi dito no início. 1 metro cúbico de água corresponde a 40 decímetros cúbicos de sal. Aí vem a pergunta: quanto de água salgada vamos precisar para obtermos 2 metros cúbicos de sal? Exatamente. Agora aqui, é feita uma observação, pois nós temos duas unidades de medidas diferentes, ou seja, temos o metro cúbico e o decímetro cúbico. Então, nesse formato, não é permitida as operações para resolver esse problema da proporção, certo? Temos que ter unidades iguais, unidades de medidas iguais. Aí nós temos aqui, lembrando que 40 decímetro cúbico corresponde a quem? A 0,04 metros cúbicos, certo? Isso aqui é uma mudança de unidade, certo? Nós teremos aí uma videoaula para explicar aí essas mudanças de unidades. No caso aí o metro quadrado, o metro cúbico, dentre outras unidades, certo? Logo, a proporção passa a ser representada nesse formato. 1 metro cúbico de água salgada corresponde a 0,04 metro cúbico de sal. Isso será igual a quem? O valor x de água corresponderá a 2 metros cúbicos de sal. Como agora todos os valores estão com a mesma unidade de medida, então podemos aplicar a propriedade fundamental das proporções, certo? Que nos trará o seguinte, o produto dos extremos, 1 vezes 2,
será igual ao produto dos meios, 0,04 vezes x. Uma equaçãozinha de primeiro grau, vamos resolver ela. Invertendo aqui, certo? Ó, levando aqui ó, a variável que está no segundo membro para o primeiro membro, ó, teremos aqui 0,04 vezes x igual a 1 vezes 2, 2. Mudamos de membro. Ah, mas não muda de sinal? Nesse caso não. Por quê? Porque todos os elementos que estavam no segundo membro vieram para o primeiro. E todos os elementos que estavam no primeiro foram para o segundo. Então, quando se muda todos os elementos dos dois membros, então não é necessário a mudança de sinais. Isolando o x, certo? Teremos aqui ó, x igual a 2 sobre 0,4. Dividindo 2 por 0,4, o resultado é 50. Ou seja, são necessários 50 metros cúbicos de água salgada para que nós tenhamos 2 metros cúbicos de sal. Continuando, nós temos aqui ó, a quarta proporcional, certo? Que diz o seguinte: dados 3 números racionais A, B e C não nulos, denomina-se quarta proporcional desses números um número x, tal que A está para B, assim como C está para x. Ou seja, a quarta proporcional será o quarto valor que forma a proporção. Por exemplo, determine a quarta proporcional dos números 8, 12 e 6. Então, pegamos esses três números, montamos a proporção, certo? E indicamos por x a quarta proporcional, ou seja, uma proporção é formada por 4 valores. Se nós temos 3, falta 1. Vamos indicar esse último por x, certo? E aí teremos aqui, ó, 8 está para 12, assim como 6 está para x, certo? Aplicando a propriedade fundamental, 8 vezes x igual a 12 vezes 6. Resolvendo a equação de primeiro grau, ó, 8 vezes x, 8x, igual a 12 vezes 6, 72. O 8 que está multiplicando o primeiro membro passa dividindo o segundo, 72 dividido por 8, que dá 9. Logo, a quarta proporcional é 9. Agora, proporção contínua. Então, considere a seguinte proporção. 9 está para 12, assim como 12 está para 16. Observe que os seus meios são iguais, ó, 12 e 12, sendo por isso denominados proporção contínua, certo? Ou seja, é como se houvesse uma continuidade. Ó. 9 está para 12 e 12 está para 16. Assim, proporção contínua é toda a proporção que apresenta os meios iguais. Ó. De um modo geral, uma proporção contínua pode ser representada por A está para B, assim como B está para C. Ó. Temos 4 valores, entretanto, os dos meios são iguais. Da proporção contínua, nós temos aqui ó, a terceira proporcional, que diz o seguinte: dado dois números naturais A e B, não nulos, denomina-se terceira proporcional desses números o número x, tal que ó, é semelhante à quarta proporcional. A diferença é que lá na quarta proporcional nós tínhamos 3 valores e a quarta proporcional era o valor que faltava. A terceira proporcional, ele traz apenas 2 valores e aí pede o terceiro valor, certo? Então, já sabemos que quando isso acontece, ó, o B vai se repetir, ou seja, o segundo se repete. Ó. A está para B, assim como B está para X, pois o segundo é o que forma os meios, certo? Então, os meios são iguais. Aqui nós temos um exemplo. Ó. Determina a terceira proporcional dos números 20 e 10. Ó. Ele só dá 2 números e pede a terceira proporcional. Então, ó,
Solução. Indicamos por x a terceira proporcional e armamos a proporção. 20 está para 10, assim como o 10 está para o x, que vai ser a terceira proporcional. Aplicamos a propriedade fundamental. 20 vezes x igual a 10 vezes 10. A equaçãozinha de primeiro grau é 20 vezes x, 20x. 10 vezes 10 é 100. O 20 está multiplicando, passa dividindo. 100 dividido por 20 é igual a 5. Logo, a terceira proporcional é 5. Temos ainda, da proporção contínua, a média geométrica ou média proporcional. Então, dada uma proporção contínua, certo? Esse formato aqui, ó, A para B, assim como B está para C, nós temos que o número B é denominado média geométrica ou média proporcional entre A e C. Ó, isso aqui são nomenclaturas que é necessário que nós conheçamos para possíveis problemas que envolvam proporções, certo? Então, quarta proporcional, proporcional contínua, terceira proporcional, média geométrica ou média proporcional, certo? Então, são pontos bem simples, mas que se nós não conhecermos essa nomenclatura, pode fazer com que nós não consigamos resolver alguns problemas, certo? Então vamos lá, B é denominado a média proporcional.